Ver se chegou o link para poder entrar. Então vamos lá, gente, vamos voltar aqui. Então, presta atenção. Se eu digo que alguém é extraordinário, eu estou dizendo o que, gente? Se eu falo assim, ó, Paula... Não, vou botar o livro. O livro é extraordinário. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Extraordinário. É o que isso aqui? É uma o quê? Oi, gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? É um adjetivo, é uma característica do livro. É um adjetivo. E aqui, extraordinário é característica de quem? Quem que é extraordinário? O homenzinho. O homenzinho. Olha só, que o advérbio, com quem que o advérbio trabalha? Olha só. Homenzinho. Qual classe de palavras é homenzinho, gente? É um... Sujeito. A função dele é o sujeito. É sujeito desse verbo aqui, né? A função sintática é sujeito. Beleza. Mas qual classe de palavras ele é? É um substantivo. Olha só, gente. Cuidado para vocês não confundirem. Classe de palavras, eu já falei isso aqui. Classe de palavras é a classe a qual uma palavra pertence. Então, uma palavra pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Então, isso é classe de palavras. Pode ser um verbo, pode ser um advérbio. A função sintática é, dentro de um contexto, dentro de uma frase, é aquilo que aquela classe de palavras vai representar. Nesse caso aqui, homenzinho é um sujeito. Sujeito é um substantivo, uma classe de palavras substantiva com função de substantivo. Com função de sujeito, desculpa. A função sintática dele é sujeito, mas ele é um substantivo, tá? Beleza. O que a gente quer analisar aqui é o seguinte. O advérbio, ele não vai trabalhar com substantivo. Quem é que vai trabalhar com substantivo? Adjetivo. ADJ. É ele que vai trabalhar com... Ó, ADJ. Nossa, que coisa horrorosa. É ele que vai trabalhar com o substantivo. O advérbio não vai trabalhar com o substantivo. O advérbio vai trabalhar com quem? Com verbo, geralmente é com verbo. Na grande maioria das vezes, o advérbio vai estar trabalhando com verbo. Mas ele pode também dar intensidade a um adjetivo. Então, ele poderia falar assim, esse homenzinho, muito extraordinário. Eu poderia falar isso também, era muito extraordinário. Então, o advérbio, ele pode ser que ele apareça junto com o adjetivo, tá? Em alguns casos ele aparece com adjetivo, em alguns casos ele aparece com ele mesmo. Ele dá intensidade a ele mesmo. Então você fala assim, aquele homenzinho era muito rápido. Rápido é advérbio. Muito tá trabalhando com quem? Tá dando intensidade ao próprio advérbio. Muito também é advérbio e dá intensidade ao próprio advérbio, tá? Mas na grande maioria das vezes, gente, o advérbio vai trabalhar com o verbo, ok? Richard. Ok. Bom dia, professor. Richard. Bom dia. Richard, você entregou esse formulário? Entreguei. Vê até quantas notas eu tirei. Tá bom, então você vai olhar lá no seu e-mail e vai ver se você recebeu as suas respostas, tá? Recebi sim. Recebeu? Eu olhei antes da aula. Então você abre lá para você ir conferindo as suas respostas, tá? Já me fala aí, qual foi a resposta que você marcou na 1? Na 1? Isso. Deixa eu ver aqui, calma aí. Onde está o advérbio? Quem que é advérbio aqui?
Quem que é o advérbio aqui? Seriamente? Seriamente. Olha só, vamos analisar aqui seriamente. Seriamente. Coloquei também seriamente, professor. Olha só, eu vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Olha só, gente, vamos ver com quem que seriamente está ligada. Vamos lá. Homenzinho, seriamente. E aí, homenzinho seriamente? O que vocês acham? Não. Não. Extraordinário, seriamente? Não. Não. Observava seriamente? Sim. Sim. Observava é Tá bom, tá bom. Pode fechar para mim, por favor? Seriamente está trabalhando com observava. Já vimos que observava é o que? É um verbo. Olha aí o advérbio trabalhando para o verbo, tá? Ele me observava. Olha como que vai responder. Ele me observava como, gente? Seriamente, ele me observava seriamente. Então, seriamente é o modo como ele me observava. Ele falava seriamente, ele brincava seriamente, tá? Então, olha só, brincava, ação. Como ele brincava seriamente, tá? Então, ó, o advérbio é seriamente, tá? Quem marcou essa, marcou certo. Vamos lá para a próxima. Aqui na próxima meio que a gente já respondeu, né, gente? Ó, Sim. Ele tá perguntando aqui, ó. Qual classe de palavras o advérbio está modificando qual classe de palavras? Já vimos, né? É o verbo. Ele me observava, observar verbo, seriamente, tá? Vamos para a próxima aqui. O trecho. Vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Qual é a circunstância que o advérbio está passando? Circunstância são aquelas modo, tempo, intensidade, né? E aí, qual que é a circunstância? Circunstância de... Modo. Circunstância de modo, isso aí. O modo, porque está dizendo como foi que ele estava observando, né? Ele estava observando seriamente, tá? Não é intensidade, não é lugar, é modo. 4. No trecho, a última está embaixo da cabeça, embaixo de cabeça para baixo e com esta configuração formam uma imagem circular. O advérbio embaixo traz a circunstância de Lugar. Eu marquei lugar. Marcou lugar? Todo mundo marcou lugar, gente? Sim. Certinho, embaixo. Embaixo, em cima, ao lado, né? Ali, aqui, lugar. Perfeito. Certinho. Os trechos a seguir contêm advérbio. Os trechos a seguir contêm advérbios? É uma pergunta, né? Aí, gente, olha só. Tá assim, ó. De onde vem? Perguntou-lhe o velho. Peraí, gente, deixa eu ver como é que tá a situação aqui, ó, de vocês em relação aos acertos. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver quem errou, quem acertou essas aqui. Essa aqui é a 5. Deixa eu ver aqui quem acertou, quem errou, só para eu ter um feedback. Oxe, só poucos. 7 respostas certas. A maioria conseguiu acertar. 1, 3, 6. 6 erraram, 7 acertaram. 7 acertaram essa pergunta e 6 erraram. Ai, tô com cãibra. Ai, meu Deus, minha cãibra. Ai, meu Deus, doendo minha perna. Então, vamos lá. Vamos sair do negócio aqui. Essa aqui é 5. Vamos lá.
Os trechos a seguir contêm advérbios. Então, ele está perguntando ó, se aqui, ó, na letra A, tem advérbio. De onde vem? Perguntou-lhe o velho. E aí, gente, será que tem advérbio aqui? Sim. Sim. Onde que está o advérbio? Qual que é o advérbio aqui? Onde? Onde é aquele advérbio interrogativo que vai me dizer o quê? O que esse onde vai me dizer? Oi, professora. Oi, conseguiu voltar, que bom. Ó, minha internet hoje tá... Ó, Deus. Caramba, eu tô até gravando aqui, ó. Eu tô até gravando. Tá muito ruim. Depois Tá eu vou horrível. jogar no YouTube, aí eu ia te mandar. Mandar pra todo Sim. mundo, né? Ó, então, Você tá em qual? eu tô na 5, tá? Tá bom. Na 5. Obrigada. Então, ó, o onde vai me dizer o quê? Um lugar, né? O onde vai me dizer o lugar. Então, perfeito. Vamos aqui ver onde tem esse coisa aqui, né? Tem aqui, ó. Onde tem aqui nessa opção. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, só tem aqui, né? Mas a gente vai terminar. Então, só pode ser essa aqui, né? A gente já sabe, porque, ó, só na A que tem, ó, onde... Por que acabas de apagar teu lampião? E aqui, será que tem? Sim. Sim. Por quê, né? Sim. Por quê? E aqui? Professora, isso é um advérbio? Sim, ó. Existe o pronome interrogativo, é aquele que faz a pergunta. E existe o advérbio interrogativo. Olha só. O pronome interrogativo, ó, pronome, ele vai te dar como resposta um nome. Peraí, Nicole tá entrando. Bom dia, Nicole. Ó, o pronome, ele vai te dar como resposta um nome, tá? Pronome fica no lugar do nome. Já o advérbio, isso aqui, ó, está ligado ao que? Ao verbo. Porque acabas, tá vendo? De apagar o lampião. Esse porquê, ele vai dar um advérbio como resposta. Ele vai te dar uma causa, no caso, né? E não um nome, tá? Ó, e ele, o que acontece? O advérbio interrogativo, ele está ligado ao verbo, tá? Ó, ele está ligado ao verbo. Então, aqui é porque. E aqui, gente, como soubestes? Sim. Sim, né? Como? Aqui, ó, como vai me dar o quê? Uma circunstância. Vai me dar uma causa, né? Ó, e repara, ó. Tá ligado a quem? Soubeste. Vens. De onde vens? Tá ligado ao quê? A um verbo. Tá vendo? O advérbio, ele trabalha para o verbo. Pode trabalhar para o adjetivo? Pode, mas são poucos. Geralmente é o advérbio de intensidade que trabalha para o adjetivo e que trabalha para o próprio advérbio, tá? A maioria esmagadora das vezes, principalmente nos advérbios interrogativos, ele vai trabalhar com o verbo, tá? Vamos para a próxima aqui, gente. 6. Os trechos a seguir têm a finalidade de indicar de onde vens? De onde vens? Perguntou o velho. E aí, o que ele quer saber? Lugar, isso aí. Por que acabas de apagar o lampião? Ele quer saber o quê? É a causa. Ele quer saber a causa. Como soubestes? Ele quer saber o quê? Modo. O modo, isso aí. Então só pode ser a primeira, né? Lugar, causa e modo. Tá vendo que quando ele pergunta, quando a gente usa o advérbio interrogativo, o que a resposta vai ser? Vai ser uma circunstância ligada ao verbo, tá? De onde vens? Ele vem de casa, né? Por que apagaste o lampião? Ele apagou o lampião por isso, isso e isso,
porque quis. Ele apagou o lampião porque quis, né? Enfim, tá ligado ao verbo. Como soubeste? Ele soubeste ou eu soube por isso, né? Eu soube por Fernanda. Eu soube através de Fernanda. Eu soube dessa notícia pelos jornais, né? Então, ele vai te dizer o modo como você soube daquela notícia. Ele vai te dizer o modo. Ah, foi pela internet. É o modo que foi, né? Então, é isso. Vamos para a próxima aqui. 7. Na frase, João iniciou a carreira de engenheiro tão tarde quanto a sua mãe. Temos um... Grau comparativo da igualdade. Todo mundo botou isso ou alguém botou diferente de Lara? Eu coloquei o mesmo dela. Isso aí. Ó, temos aquela formulinha, né? Ai, saiu aqui, peraí. Ai, como é que faz pra sair daqui? Oxi. Ó, temos aquela formulinha. Deixa eu botar aqui. Ó, aqui, ó. Tão, né? Tarde quanto. O que muda aqui? Vai mudar o do meio, vai mudar o advérbio. Tão cedo quanto, né? Tão tarde. Sim. Né? Então, ele vai mudar quem? O advérbio aqui, tá? Isso aqui é fixo. Esses dois aqui são fixos, tá? Então, tá certinho. Grau de igualdade. Beleza. Vamos para 8. Ler um bom livro é melhor do que jogar. O que está sendo comparado? E aí? Duas ações. O que vocês botaram? Duas ações. Duas ações? Isso aí. Sim. Quais ações que ele está comparando aqui? De ler e ação de jogar. Ó, ler e a ação de jogar. Ó, então ele está comparando, ó, melhor, ó a formulinha aqui, melhor do que, tá? Comparando duas ações. Beleza. Dois verbos, né? Marque as opções que os advérbios... Tá certo isso, gente? Pulei não, né? Tá certo. Marque as opções que os advérbios estejam flexionados no grau superlativo sintético. E aí? Qual que é o grau superlativo sintético do advérbio? Professora, uma pergunta. É quando tem o é com acento, né, mais forte na frase, não é superlativo sintético? Não, olha só. O que acontece? Vamos lá. Esse é aqui, gente, o que significa esse é? É o quê? Qual classe de palavras? É um? É um quê? Um verbo? É um verbo. Ó, já estudamos isso. Isso aqui é um verbo de... Quais são os tipos de verbo? Existe basicamente dois tipos de verbo. Um verbo que indica uma coisa e um verbo que indica outra. Ligação de ação. Oi? Ligação e ação. Isso aí, verbo de ligação e verbo de ação. O será que é verbo de quê? De ligação ou de ação? Ligação? Isso aí, o verbo ser é um verbo de ligação, porque ele não indica uma ação propriamente dita. Ele indica um estágio, um estado da pessoa. Ele aponta para uma característica. Qual é a função do verbo de ligação? Apontar para uma característica, ligar um sujeito a uma característica do sujeito. Agora fala para mim, já dei a dica. Esse verbo é verbo de ligação. Está ligando um sujeito ao quê? A uma característica. Qual é a classe de palavras que dá uma característica para o sujeito? Adjetivo?
Adjetivo. Isso aí. Então, isso aqui não é advérbio. É um ADJ. Adjetivo. E depois que eu fui reparar nisso. Isso aí, ó, cuidado, tá vendo? Porque o adjetivo, eu falei isso ontem pra vocês. O adjetivo, ele também tem esses graus, né? Ele se flexiona em grau superlativo, ele também flexiona, então cuidado para não confundir. Como que vocês vão saber? Vocês têm que analisar o contexto. Ó, inteligentíssima tá trabalhando para quem? Tá trabalhando para um substantivo. Ó, Bianca é um substantivo. Bom, quem é que trabalha para o substantivo? Não é o advérbio. O advérbio não trabalha para o substantivo. O advérbio trabalha para o verbo. Para o substantivo, não, tá? E olha só, gente, já pode decorar isso. Quando tiver um verbo de ligação, você já pode ter certeza que ele vai estar apontando para uma característica, tá? O verbo de ação, ele vai estar apontando para uma característica. Então, não é advérbio, é adjetivo. Tá, vamos lá. Ana é baixíssima. Será que isso aqui é advérbio? Não. Não, mesma situação, né? Ó, tá trabalhando para quem? Para a Ana. Não é advérbio. Aqui, ó, Isabel fala baixíssimo. Sim. Aqui é advérbio, porque olha só, Isabel baixíssimo? Não, nada disso. Se isso aqui fosse característica de Isabel, seria baixíssima. Lembra, guarda isso. Sim. O adjetivo, ele vai se flexionar em número, em grau, né? Em número, em gênero. Isabel é baixíssima, tá? Isabel feminino baixíssima. Ó, aqui não tá se flexionando, não tá concordando com isso aqui. Por que não tá concordando? Obviamente, porque isso é um advérbio. Advérbio não vai concordar com esse camarada aqui, não vai concordar com o sujeito. Vai com o verbo. Vai falar aqui, ó, com o verbo. Fala baixíssimo. Ele tá trabalhando para o verbo e não para o sujeito, não para o substantivo, né? Então, essa aqui e essa aqui, ó. Ana acorda cedíssimo. E aí? Ana acorda cedíssimo? Sim. Advérbio, né? Ó, não é Ana cedíssimo. Isso aqui não está trabalhando para Ana. Isso aqui está trabalhando para o verbo. O acorda. Para o acordar. Isso aí. Então, foram essas duas aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui se essa aqui pegou muita gente. Deixa eu ver aqui. Pra mim, sim, pegou. Pegou você? Pegou. E acertei uma. Pra mim também. Você também errou, ô Espoleixo? Eu acertei. Tá vendo? Errou? E você, Richard? Paula? Eu errei só. Eu errei as duas primeiras, mas acho que eu acertei. Ó, vou falar aqui, hein? Só 2 pessoas acertaram. Essa pegou muita gente. Chipoleixo e Pedro. Pronto, falei. Chipoleixo e Pedro. Só Chipoleixo e Pedro acertaram essa. O resto... Ó, teve gente aqui que marcou tudo. Marcou tudo aqui. Porque podia, né, marcar, sabe, marcando tudo. Não, aí não. Marcaram errado aqui. A maioria só acertou uma. Pô, podia ter botado 2. Vou botar 2 pontos nessa aqui, porque quem acertou, né? Mas, gente, de qualquer forma, eu tô dando mais por participação. Mas eu vou olhar também, né? Eu vou olhar essa questão de quem tá acertando e quem tá errando. Mas é mais pra participar mesmo, tá? Essa aí eu tinha que ter prestado atenção. Por isso que eu não botei muitos pontos. Por isso que eu botei pouco ponto, tá? Sim. Valendo pouco ponto. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. 10. Marque as opções que os advérbios estejam flexionados no grau superlativo analítico. E aí, qual que vocês marcaram essa? Vai ser Isabel fala muito baixo e Ana acorda muito cedo. E aí, qual que vocês marcaram? Chipoleixo, fala aí, Paula. Isabel fala muito baixo. O de baixo, eu marquei a primeira, marquei a de verbo de modo.
A segunda, intensidade. Terceiro lugar. Quarta, tempo. Quinta, afirmação. E a última eu marquei dúvida. Ah, não, a gente tá aqui, ó, na 10. Não é na 10, Ah, tá. gente? É na 10. Sim. É na 10, É ó. Ele 10. tá pedindo pra marcar, você tava falando na da 7. Ih, caramba, 10, 7? Que é isso? A 10, a 10 Ai, gente, eu foi errado marquei a B aqui. e a C. Aqui você Isabel, marcou qual? A C? B e a C. As duas. E a C, tá. Olha só, Bem vamos assim. lá. Certinho. Olha só, vamos analisar aqui cada uma. Marque as opções que o advérbio esteja flexionado no grau superlativo analítico. O superlativo analítico é aquele que tem o muito, né? Ó, vamos lá. Será que isso aqui, ó, Ana é muito baixa? Será que esse baixa aqui, será que isso aqui é advérbio? O que é isso aqui, gente? É um adjetivo? Adjetivo, porque ó, tá concordando com quem? Com o substantivo, com Ana, né? Então aqui não poderia ser essa. Isabel fala muito baixo. E aqui? Fala. Baixo está ligado com quem? Ao fala. Com fala. Gente, olha só, presta atenção. Baixo é o quê? É um advérbio, né? É um advérbio. Tem mais algum advérbio aqui, será? Muito? Muito! Olha aqui outro advérbio. Se eu perguntasse assim, para quem a palavra muito está trabalhando? Para quem o advérbio muito está trabalhando? O que vocês falariam? O baixo? Isso aí, muito está trabalhando para baixo. Então, repare, nós temos dois advérbios. O advérbio baixo está trabalhando para o verbo falar, fala baixo. E o advérbio muito está trabalhando Professora? para o próprio... Oi, Paula. Ouvindo? Tô te ouvindo. Ó, e o advérbio muito trabalha para o próprio advérbio, para outro advérbio no caso. Tá dando intensidade abaixo, né? Eu tô querendo dar intensidade. Ela não fala só baixo, ela fala muito baixo. Então eu tô dando intensidade ao meu advérbio. Tá vendo? Que geralmente esse muito aqui, quando ele vai trabalhar com... Quando a gente tem um advérbio trabalhando para o outro advérbio, geralmente é esse muito, tá? Geralmente é o bastante, demasiado, é aquele advérbio de intensidade. Agora, a maioria das vezes o advérbio vai trabalhar para quem? Para o verbo, tá bom? Sim. Fechei aqui, não era para fechar, era para limpar. Então, aqui, ó, Ana acorda muito cedo. E aí, será que isso aqui também é advérbio ou Sim. é adjetivo? Advérbio, isso aí, ó. Ela acorda cedo, só que ela acorda muito cedo. Então, ó, grau analítico, muito cedo, muito baixo, muito tarde, né? E aqui, ó, Bianca é uma criança, é inteligente, ó, é verbo de ligação. Inteligentíssima está trabalhando para Bianca, então não pode ser advérbio. Então vamos ver aqui exatamente. Peraí. Vamos ver aqui, gente, como é que ficou esse aqui, ó. Advérbio de modo. Qual que é o advérbio de modo aí que vocês marcaram? Vai ser o primeiro, bem, mal. Isso aí. E o advérbio de tempo? O de tempo vai ser hoje, já, final, logo, agora. Isso aí. E o advérbio de afirmação? Vai ser sim, deveras. Isso aí. E o de negação? Vai ser não, nem, tampouco, nunca. Isso aí. E o advérbio de lugar? Aí, aqui, a cola.
Isso aí, a colar, cadê? Aqui. É colar. É porque não tá aparecendo tudo, tá vendo na tela? Não tá aparecendo, ela só aparece de primeiros. E o de intensidade? É muito, demais, pouco. Isso aí. E o de dúvida? É possivelmente, provavelmente. Exatamente, aqui, ó. Beleza, gente? Tranquilo? Sim, Ok. Não é difícil não, né, sim. gente? Tem que entender, ó, em todas as classes de palavras, o que a gente tem que fazer? Tem que decorar? Gente, tem um monte de advérbio, como é que eu vou decorar esses advérbios todos? Tem que decorar? Não, não tem que decorar. Tem que entender a lógica. Você entendendo a lógica, você consegue aprender, você consegue pegar qualquer frase e falar assim, aquilo ali é um advérbio. Por quê? Porque você entendeu como funciona. É só você ver, ó, tá dando circunstância. Por mais que a palavra, você nunca ouviu falar nessa palavra, por exemplo, deveras. Nossa, nunca ouvi falar essa palavra deveras. Lógico, você tem que saber um pouco o significado, né? Mas enfim, você consegue entender que aquilo ali tá dando o quê? Intensidade, né? Você tá dando intensidade. Então, você consegue entender isso. Ah, eu não sei como que é aquela palavra, mas tudo bem. Você consegue dizer com quem ela está trabalhando. Ah, ela está trabalhando para o verbo. Bom, se ela está trabalhando para o verbo, dando o quê? Dando uma intensidade, dando uma dúvida, né? Então, aquilo ali é um advérbio. É só entender, gente. É só entender a lógica por trás que vocês vão conseguir fazer. E outra coisa, analisem também a classe de palavras com quem eles estão trabalhando, né? A gente sabe que o adjetivo, ele pode ser bem parecido com o advérbio, né? Ele é parecido com o advérbio. Só que os dois trabalham para quem? Para classes de palavras diferentes, né? O advérbio trabalha para o verbo, o adjetivo trabalha para o substantivo, né? Então veja com quem que aquela palavra está se relacionando, tá? Beleza, gente? Sim. Então tá bom. Sim. Agora nós vamos. Ih, vai terminar em 7 minutos. Espera aí que eu vou. Não, deixa aqui um pouquinho, senão depois vai ficar. Espera aí, não, vou chamar vocês de novo, tá? Que vai acabar aqui a chamada. Aí pode cair e eu não ver. Espera aí. Tá bom. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que não funciona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Assim, meu amigo. Tudo que eu preciso vem aqui comigo. Oi. 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 Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, fechei que não era pra fechar.
Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar meu óculos. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou pegar Tá. meu óculos. Só um minutinho. Oxô. Vamos lá. Agora vamos ao nosso conteúdo de hoje, que nada mais é do que uma extensão, vamos dizer assim, dessa parte de advérbio, do que a gente já está estudando, né? Esse conteúdo, gente, está lá no final do livro do terceiro bimestre, mas como a gente já entrou nesse assunto do advérbio, então eu já trouxe logo para emendar, né? No adjunto adverbial, tá? Então, estão todos vendo aí na tela? Sim. Sim. Ok. Pedro Henrique não entrou de novo, né? Ou entrou? Não, não tá aqui não. A Laura não entrou, Laura Bichara. Será que eles não receberam? Receberam, sim. Tá caindo aqui o negócio. Então vamos lá, gente. Ah, a Laura entrou, Laura, mas ótimo. Pensei que ela já tinha entrado. Deixa eu chamar só aqui o Pedro Henrique. E mais quem? Mais quem? Richard Felipe entrou? Não, né? Não. Richard DNV. Laura Bichara. Hoje nós vamos falar sobre adjunto? Oi? Hoje nós vamos falar sobre adjunto? Isso. Laura Gomes entrou? Laura Gomes entrou. Laura Peixoto. Laura Peixoto entrou? Não, né? Não. Eu acho que ela nem entrou na primeira. Tá, então vamos lá, gente. O que eu quero que vocês façam uma separação grande aí sobre a função sintática e sobre a classe de palavras. Eu sei, gente, enrola mesmo. Enrola porque eu sei que enrola, mas o que acontece? A gente tem que separar isso porque, embora função sintática esteja ligado à classe gramatical, são coisas diferentes, tá? Então, o que eu quero analisar com vocês nesse primeiro momento? Vamos lá. Vamos fazer essa diferenciação entre o que é classe de palavras e o que é função sintática. Olha essa frase aqui. Suas primeiras relações amorosas foram frustrantes. Então, se a gente fosse classificar classe de palavras, o que a gente diria? Que suas é o quê? É um pronome possessivo. Primeiras é o quê? Numeral. Primeira, segunda, terceira, quarta, Sim. numeral ordinal, né? Relações. As relações é um substantivo. Por quê? Porque tá dando nome a alguma coisa. Qual que é a classe de palavras que dá nome às coisas? Substantivo, né? Sim. Então, tá dando nome a uma palavra e relação, né? Quando uma pessoa tem contato com a outra, né? Relação de amizade, só que nesse caso aqui não é uma relação de amizade, é uma relação o quê?
amorosa. Tem vários Sim. tipos de relação, né? Tem uma relação paternal, uma relação de pai para filho, uma relação de mãe para filho e tem relação amorosa. Nesse caso aqui, relação amorosa. Repare uma coisa, amorosa é um adjetivo. Amorosa está caracterizando essa relação, ou seja, olha aí, o adjetivo trabalha para o substantivo. Tá vendo, gente, como que funciona? Sim. Não é qualquer relação, não é relação de pai, não é relação de mãe, não é relação paternal, maternal, de amizade, é uma relação amorosa. Eu estou caracterizando, eu estou dando uma característica dessa relação. Adjetivo trabalhando para o substantivo, beleza. Aqui eu tenho um verbo, foram, né? Foram frustrantes. Frustrantes também é o adjetivo, né? Como que é? Ó, repare. Frustrante. O que foi frustrante? Foram frustrantes ou as relações foram frustrantes? Relações frustrantes ou foram frustrantes? O que vocês acham? Relações. Relações. As relações em que eram frustrantes. Então, aqui a gente tem um adjetivo. Olha só, repare, relações está no plural, frustrante está no plural. O adjetivo tem que concordar com o substantivo. Então, ó, isso aqui está concordando com isso aqui, tá? Agora, isso aqui é uma classificação morfológica, ou seja, eu estou dizendo a classe de cada palavra, ok? Só que a gente também pode olhar por um outro ângulo, pelo ângulo da função sintática. O ângulo da função sintática, eu não vou dizer que isso aqui é um pronome, eu vou dizer que qual que é a função desse pronome dentro desse contexto? Porque olha só, eu posso ter que esse pronome tenha uma função aqui dentro desse contexto, só que o mesmo pronome lá depois, num outro contexto, tem uma outra função. Olha só, por exemplo, eu posso botar assim, ela... Peraí, deixa eu tirar isso aqui rapidinho. Olha só. Olha como que funciona. Ela comprou flores. Ela comprou flores. Vamos fazer análise morfológica aqui, gente. Vamos fazer análise morfológica. Ela é o quê? É o quê? Ela é um Sujeito. Não, análise morfológica é um pronome, tá? Beleza. Depois a gente vai, sujeito é função sintática, tá? Comprou é o quê, gente? É um verbo. Flores é um substantivo. Beleza, substantivo. Então, agora vamos fazer análise sintática. Vai, Paula. Ela é um Sujeito. Isso aí. Comprou é um verbo. Quem compra algo. É um verbo transitivo direto. Comprou o quê? Quem compra algo. Comprou o quê? Flores. Flores é o quê na análise sintática? É um Objeto direto, perfeito. Então, olha aqui a diferença. Aqui, na primeira, eu analisei a classe de palavras a qual cada uma dessas palavras pertencia. Então, aqui, classe de palavras. E aqui é a função que cada palavra
Aqui cada palavra está exercendo desse contexto. Só que, vamos lá, essas mesmas palavras podem exercer outra função, outras funções, aliás, né? Vamos lá, vamos dar outro exemplo aqui. Olha só, vou mudar. Ana comprou flores para ela. Espera aí, rapidinho. Oi, Chipoleixo. Olha só. Vamos lá, vamos fazer análise morfológica de novo. Ana, o que é Ana? Substantivo? Substantivo próprio, né? Então, Ana é substantivo, beleza. E comprou é um verbo, beleza. Flores é um substantivo, beleza. Para é uma... Alguém lembra o que é para? Preposição. Ó a musiquinha. Gente, gravem aquela musiquinha. Eu vi ontem. Grave aquela musiquinha. Ajuda muito gravar as preposições. Então, para é uma preposição, tá? E ela é um pronome de novo, né? É um pronome. Beleza. Isso aqui, classe de palavras. Eu tô dando nome a cada palavrinha aqui. Só que agora vamos fazer a função sintática dessas palavras. Ana aqui é o que, gente? É um Sujeito. Comprou é um verbo Transitivo direto. Verbo transitivo direto. Só que aqui, ó, vamos lá. Verbo transitivo direto. Só que repare. Não, vamos lá, vamos chegar aqui. Flores é um objeto direto. E aqui, gente, esse para ela? Olha só, aqui tem para ela. E aí? O que será que esse para ela aqui significa? O adjunto? Não sei. Quem compra algo para alguém. Tá vendo? Então aqui seria um bitransitivo. Ah, verdade. Né? Aqui seria o objeto indireto. Professora, um adjunto é isso? Oi? Um adjunto é isso? Não, outra coisa. Olha só, vamos lá. Aqui, repare, aqui eu tenho um objeto indireto. Só que olha quem é que está aqui dentro do meu objeto indireto. Eu tenho quem? O pronome. Tá vendo? Eu tenho um pronome aqui dentro, tá? Então, aqui eu tenho um pronome com função de objeto direto. Repare, aqui quem estava ocupando a minha função de sujeito era... Aqui quem estava ocupando a minha função de sujeito era um pronome. Aqui quem é que está ocupando a minha função de sujeito? Um substantivo. Um substantivo. Aqui quem está ocupando a minha função de objeto? Substantivo, não é? E aqui, quem é que está ocupando a minha função de objeto também? Objeto direto. Um pronome. Então, repare, gente. Função sintática é a forma como as classes de palavras vão se organizar dentro do contexto. Então, dentro de um contexto, um pronome, ele pode ter função de sujeito. Em outro contexto, ele pode ter função de quê? De complemento. Aqui, ó, o ela tá com função de complemento verbal. Por quê? Porque, ó, é complemento de um verbo transitivo. Tá vendo? Então, gente, é isso. Função sintática é a maneira como as minhas palavras vão se organizar ali dentro de um contexto, dentro de uma frase, tá? Tudo bem, gente? Sim. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui que a gente está analisando. Aqui eu tenho um pronome com função de adjunto adnominal. Vamos ver o que é adjunto adnominal, tá?
Aqui a gente também tem outro pronome com função de adjunto adnominal. Aqui a gente tem um núcleo do sujeito, né? Ou seja, a palavra, primeiramente, né? Aqui eu não fiz essa distinção. Primeiramente, a gente achou quem? Verbo. Foram frustrantes. O que foram frustrantes? O que foram frustrantes? As relações amorosas? Suas primeiras relações amorosas. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Olha aqui, ó. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Lembra que eu falei que a gente pode ter um sujeito enorme? Não tem problema. Agora, o que vai me dizer se ele é simples ou se ele é composto? O núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Olha só. Como que a gente sabe quem é o núcleo? É olhando aqui qual que é a palavra mais importante. Qual que é a palavra mais importante aqui de suas primeiras relações amorosas? Relações amorosas? Relações. Ó, lembra? Só pode ter um, tá? Só pode ter um. Ah, sim. Quer dizer, poderia ter dois também. Aí ia Porque ser um é simples, sujeito. Ia ser um sujeito composto. Porém, o que acontece? Geralmente, o núcleo do sujeito é um substantivo. É um substantivo, tá? Então, ó, relações foram frustrantes. Olha aqui. Olha só, como é que a gente sabe qual que é o núcleo do sujeito? Repare. Olha só. Se eu falar assim, ó, vamos testar cada um. Suas foram frustrantes. Vou apagar isso aqui tudo. Se suas é a palavra mais importante, então eu posso apagar isso tudo aqui que vai fazer sentido. Suas foram frustrantes. Faz sentido para vocês? E aí? Tá funcionando? Não. Tá, não é suas não. Vai ser primeiras. Apaga suas. Vai ser primeiras. Primeiras foram frustrantes? Não. Completo isso, né, gente? Ah, não é suas e nem primeiras. Amorosas. Amorosas foram frustrantes? Não. Não. Tá vendo, gente? Relações foram frustrantes? Sim. Aí sim tá fazendo sentido, tá vendo? Relações foram frustrantes. Por isso que ele é a palavra mais importante, tá vendo? Agora, se tivesse assim, relações... peraí. Relações e... Deixa eu ver. Relações e quê, gente? Sei lá. Relações e a vida... relações e a vida foram frustrantes. Aí sim, ó. Suas primeiras relações amorosas e a vida foram frustrantes. Ó, aí sim eu teria dois núcleos do sujeito, relações e vida, que vida também é substantivo. Então, os dois iam ser núcleos e aí eu teria um sujeito composto, tá? Sim. Então, beleza. Então, esse aqui é o núcleo do sujeito. O que eu quero que vocês percebam? Que, olha só, dentro da função sintática sujeito simples, abre-se esse leque aqui, ó. Eu posso analisar ainda mais, eu posso olhar isso tudo, suas primeiras relações amorosas, eu posso olhar isso tudo e falar assim, ó, isso tudo aqui é sujeito simples, beleza, mas eu também posso destrinchar isso aqui, eu posso entrar mais a profundo, eu posso aprofundar melhor, eu posso querer dizer que o pronome está com função de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está trabalhando com o nome. Adjunto adnominal trabalha com o nome. Eu posso dizer também que o primeiras também está com um adjunto adnominal. Eu posso dizer que o meu núcleo é o sujeito. E eu posso dizer que amorosas é adjunto adnominal. Então, repare, gente. Eu posso dizer que pegar ali a análise sintática. Isso tudo é sujeito. Só que eu posso querer me aprofundar, querer saber o que cada palavra ali está se relacionando. Aí eu vou fazer um aprofundamento. Repare, olha só. Gente, suas. Suas está trabalhando para quem? Ó, vamos analisar aqui dentro do sujeito. Vamos analisar só o sujeito. Suas. Está trabalhando para quem? O que vocês acham? As primeiras relações.
suas relações. Está trabalhando para um substantivo. Suas primeiras? Não, suas relações. Primeiras, está trabalhando para quem? Relações? Relações. Ó, primeiras amorosas, primeiras suas? Não, primeiras relações. Está trabalhando para relações. Amorosas, está trabalhando para quem? Para relações? Relações. Gente, Tudo verbo reparem, substantivo. tudo está trabalhando para o substantivo. Por isso que ele é o núcleo. Porque tá todo mundo trabalhando para ele. Ele é uma Ele é o mais importante. Ele é importante. Ele tá todo mundo trabalhando para ele. O que acontece? Qual que é a função sintática das palavras que trabalham para o nome? Nome substantivo, tá? Nome substantivo. Qual que é a palavra que trabalha para o substantivo? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal, tá? Nesse caso aqui, suas relações, na verdade aqui, gente, esses suas aqui, a gente pode até dizer que ele está trabalhando, na verdade, para primeiras. Ó, suas primeiras, tá? Suas relações também, mas ele está trabalhando para o primeiras. Por que também? Ó, suas primeiras relações, ó, e relações amorosas. Na verdade é isso, tá? Porque o adjunto é aquele que está junto do nome. Numeral é nome. Pronome é nome. Substantivo é nome. Adjetivo é nome. Então, repare, adjunto tá junto ao nome. Tá junto ao nome. E aqui tá junto ao nome, tá? Por isso que é adjunto adnominal. Vamos ver aqui mais exemplos. Outra coisa também. Aqui a gente tem um verbo de ligação, né? E aqui a gente tem um adjetivo. O adjetivo tem função sintática de predicativo, tá? Predicativo. Depois a gente vai estudar essa questão. Não sei, não, a gente estudou predicado, a gente não estudou predicativo não. Cuidado para não confundir, tá, gente? Predicativo é uma característica. Aí, o que acontece? Esse frustrante, esse adjetivo, é característica de quem? Quem que foram frustrantes? Oi, professor, pode repetir? Olha só, quem que foram frustrantes? Relações amorosas? É isso aqui tudo, ó. Quem que é meu Sim, sujeito? suas É isso aqui primeiras. tudo, não é? Sim. Então, frustrante é uma característica disso aqui tudo. É um predicativo do sujeito, tá? Depois a gente vai entrar nessa questão de predicativo, tá? Do sujeito, do objeto. Mas olha só, o que eu quero que vocês percebam agora? O que a gente estava fazendo até agora? Analisando, fazendo a função sintática. Isso aqui é sujeito, isso aqui é predicado, tá? Isso aqui é predicado verbal, predicado nominal. Só que a gente pode aprofundar nesse predicado, porque esse predicado tem um monte de palavra ali dentro. Então, a gente pode classificar o verbo, pode classificar o complemento do verbo, se for um verbo transitivo, ou se não for, se for um verbo de ligação, a gente pode classificar se é predicativo do sujeito, se é predicativo do objeto, né? Enfim, sujeito, o que a gente estava fazendo? O que a gente estava fazendo? Minha amiga legal, maravilhosa, estava brincando. Minha amiga legal, maravilhosa é o sujeito. Só que a gente não estava entrando dentro do sujeito. Agora, nós vamos entrar dentro desse sujeito, né? Vamos querer saber o que tem dentro desse sujeito. Tem um adjunto adnominal. Tem, sei lá, uma locução adverbial, uma locução adjetiva. A gente vai ver cada uma dessas coisas, tá? Então, vamos lá. Tá todo mundo aí, gente? Tá todo mundo prestando atenção? Sim. Sim. Sim? Tranquilo até aqui?
Sim. Então vamos lá. Adjunto adnominal e adjunto adverbial são conceituados como termos acessórios da oração, pois funciona como complemento da mesma, não sendo indispensáveis para a compreensão do enunciado. Especificamente, o adjunto adnominal é o termo que tem valor adjetivo, foi o que a gente estava vendo ali, né? Servindo para especificar ou delimitar o significado de um substantivo ou em qualquer que seja a função sintática exercida por ele, tá? Olha só, vamos aqui. O que acontece? Deixa eu voltar só aqui, rapidinho. Aqui, repare, gente, os adjuntos são palavras que ajudam a especificar alguma coisa, tanto o adjunto adverbial como o adjunto adnominal. Eles vão ajudar a especificar, a delimitar alguma coisa. Porém, eles não são primordiais para o entendimento daquela frase. O que significa? Que se eu tirar o adjunto, aquela frase ainda faz sentido. Lógico, ela pode estar um pouco desfalcada ali, né? Ela pode estar um pouco assim, perdida, não perdida, mas assim, um pouco genérica, mas eu ainda continuo entendendo. Então, ele é diferente do complemento verbal, porque o complemento verbal era um termo, o objeto direto e o objeto indireto era um termo integrante, ele integrava a oração, ou seja, sem ele a oração fica desfalcada. Já os adjuntos, não. Os adjuntos, se eu tirar, a minha frase não fica desfalcada. Ela fica assim, um pouco desfalcada assim, porque ela acaba ficando não tão específica, não tão delimitada. Mas eu ainda continuo a entender. Quer ver? Ó, vamos tirar o adjunto adnominal. Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui e vamos tirar aqui. Gente, olha como faz sentido. Relações foram frustrantes. A gente ainda não consegue entender, gente? Não dá para entender isso? Sim. Sim, dá para entender. Agora, o adjunto, né? O adjunto adnominal, que nesse caso é o que a gente está estudando, ele ajuda a gente a delimitar, ajuda a gente a entender que não foi qualquer relação, foi uma relação amorosa. Então, ele ajuda, não foi a segunda, não foi a quarta, foi quem? Foram as primeiras relações. Então, ele ajuda a delimitar, tá? Ele ajuda a delimitar, mas ele é um termo acessório. O que é um acessório? Eu posso tirar que a coisa continua funcionando. Lembra do carro, gente? Lembra do carro? Olha só, um carro sem pneu, ele anda? Um carro sem pneu, ele anda? Hã? Não. Não, um carro sem pneu, ele não vai andar, porque o pneu faz parte dele. Então, ele é um termo essencial. Ele é um termo essencial, tá? Ele é um termo essencial. Agora, sem som de carro. Sem som, o carro anda? Anda. Por quê? O som é um acessório. Tá vendo? Isso filme é um acessório, né? Aquele negócio que bota atrás do carro, esqueci, folha, sei lá o nome daquilo, pra ficar bonitinho, não sei o quê, que dizem que ajuda até na negócio de vento, pra cortar vento, sei lá. Aquilo ali, sem aquilo ali, o carro anda. Então, aquilo ali é termo acessório. Oi? Eu tive que sair, entrei agora, a internet ficou ruim, porque caiu uma chuva aqui. Ih, nossa. Mas muito forte. Então, eu tô dizendo aqui, Lara, que os adjuntos, eles são termos acessórios, ou seja, nós podemos retirá-los, que a frase ainda funciona, ainda faz sentido, tá? Isso, acabou que a gente tá falando de adjunto adnominal, né? Mas vamos aqui ver o adjunto adverbial, tá? Porque é a mesma coisa, os adjuntos, tanto adjunto adnominal como adjunto adverbial, são termos acessórios, ou seja, nós podemos tirar
nós podemos tirar da frase que a frase vai continuar fazendo sentido. Lógico que não vai ser uma frase tão específica assim, vai ser uma frase mais genérica, mas ainda assim ela vai continuar fazendo ali o seu, fazendo sentido, tá? Ó, adjunto adverbial é função sintática. Advérbio é classe gramatical. Tá vendo, gente? Olha só. Qual que é a diferença do advérbio para adjunto adverbial? Advérbio é classe gramatical. Adjunto adverbial é função sintática. Então, se eu encontro um advérbio numa oração e eu pergunto qual é a classe gramatical, você vai falar, ó, é um advérbio. E qual que é a função sintática desse advérbio? Adjunto adverbial, tá? Só que a gente sabe que a função sintática do adjunto adverbial pode ser representada por um advérbio, mas pode ser representada também por o quê? Por uma locução adverbial. Então, a locução adverbial também pode exercer função de adjunto adverbial, tá? Vamos lá, ó, tem a mesma frase aqui para a gente olhar sobre os dois ângulos, né? Primeiro ângulo da análise morfológica, ou seja, da classe gramatical, né? Então, ó, temos aqui, os voluntários vieram aqui ontem à noite e fizeram perguntas. Então, ó, os, artigo, voluntários, substantivo, vieram, verbo, aqui, advérbio de lugar, vieram onde? Vieram onde? Aqui. Olha aqui. É um advérbio. Quem é que está trabalhando para... O advérbio está trabalhando para quem? Verbo. É ontem. Advérbio de tempo. Vieram quando? Ontem. Advérbio de tempo. Vieram quando? À noite. Olha aqui, gente. À noite é uma locução verbal. Olha aqui. Preposição substantivo. Noite não nasceu para ser advérbio, mas dentro desse contexto aí, ele está com função de advérbio. Por quê? Está trabalhando para o verbo, me dando circunstância de tempo. E também tem uma preposição aqui. A gente sabe que a preposição introduz uma locução adverbial. Então, aqui a gente tem uma locução adverbial de tempo. E conjunção. Fizeram verbo, perguntas, substantivo. Então, ó, dissemos aqui, ó, cada classe gramatical, fizemos uma análise morfológica, tá? A mesma frase, agora vamos fazer uma análise sintática. Olha só, por onde a gente começa a fazer análise sintática, gente? Eu já falei isso aqui. Por onde a gente começa? Quem que é a chave? Quem que é a chave? Substantivo? Substantivo da análise sintática? É da análise? Da oração. Quem que é o cara que manda na oração? O sujeito? Qual que é a palavra, a classe de palavras que manda na oração? Sem essa palavra não existe oração. O verbo? Verbo. Só a Lara que participa. Vamos lá, gente. Quero ouvir a voz de vocês. Matheus Muquice tá aí? Matheus tá aí, Matheus? Sim. Sim. Tá prestando atenção? Sim. Ok. Deixa eu ver. Nicole, tá aí, Nicole? Fala aqui no chat, Nicole, se você estiver me ouvindo. Fala aqui. Jorge. Carol tá aí? Carol Aroeira tá aí? Oi. Tá prestando atenção? Oi. Você hoje ia ficar com a Fernanda Bruna na aula sexta? Não, combinei de sexta-feira. Mas a Bruna dá aula, né? Não anda, não? Não, para segunda seguida. Ah, entendi. Que horas que ela vai pro sexto? Ela não vai agora. Meu Deus, eu tô dando aula
isso que eu vim te avisar. Porque amanhã não vai aula na sexta. Eu entendi você falando que era quinta e sexta. Não, é segunda e quinta. Sexta é matemática. Hoje não dá. E daqui a pouco eu vou lá pro oitavo. Hoje eu vou pro oitavo. Pessoal? Sim. Sim, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Onde nós temos análise sintática, né? Então vamos lá, mesma frase. Os voluntários vieram aqui ontem à noite e fizeram perguntas, beleza? Então vamos lá. A chave da oração, sem oração não há, sem verbo, desculpa, mudei a ordem, sem verbo não há da oração. Então aqui nós temos o verbo vir. Temos mais qual outro verbo, gente? Olha aí. Fizeram. Fizeram. Isso aí, temos dois verbos. Se temos dois verbos, isso quer dizer que nós temos duas orações, tá? Gente, e temos duas orações. Então, isso aqui é uma coisa, certo? E isso aqui é outra coisa independente. Orações são independentes, tá? Isso aqui é outra coisa. O que isso significa? Que aqui, nessa primeira oração, eu vou ter os termos essenciais. O que não pode faltar numa oração? Quais são os termos essenciais da oração? Não pode faltar um sujeito e não pode faltar um predicado, ou seja, um próprio verbo, tá? Não pode faltar um sujeito e não pode faltar um predicado, ok? Então, tanto aqui quanto aqui, tanto na oração 1 quanto na oração 2, não pode faltar um sujeito e não pode faltar um predicado, tá? Tudo bem? Termos essenciais da oração. Sem isso, não existe oração. Beleza, então vamos analisar aqui a nossa primeira oração. O verbo é vieram, certo? Quem que é o sujeito desse verbo aí, gente? Quero ouvir de vocês. Já está marcado aí, mas eu quero ouvir de vocês. Quem que é o sujeito aqui? Os voluntários... a oração é: os voluntários vieram aqui ontem à noite. Quem que é o sujeito dessa oração? Os voluntários. Os voluntários, isso, os voluntários. Então, aqui, esse é o sujeito do meu verbo vir. Beleza, então eu já tenho o sujeito e já tenho o predicado, isso aqui é uma oração, né? Beleza. Olha só, isso tudo aqui a gente aprendeu que é o predicado. Nós estávamos no nível iniciante da análise sintática. O que é o nível iniciante da análise sintática? A gente só diz quem é o sujeito e quem é o predicado. Aí como que a gente fazia? O sujeito é quem pratica a ação. Achei o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Belezinha, né, gente? Melzinho na chupeta, como dizem, né? Tranquilo, já fiz minha análise sintática. Sujeito, que sobra é predicado. Esse aqui é predicado verbal, porque eu tenho um verbo de ação. Não, esse aqui é um predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação, né? Então, era só esse o nosso trabalho. Só que agora a gente já está crescidinho, né? Já estamos evoluindo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos entrar dentro do predicado. Vamos entrar dentro do sujeito e vamos destrinchar aí o que tem dentro desse predicado, o que tem dentro desse sujeito. Vamos fazer a análise dos elementos dentro do sujeito e dentro do predicado, tá? Então, vamos analisar aqui primeiro esse predicado verbal, né? Esse predicado aqui. Temos um verbo intransitivo, porque quem vem, vem, pronto, acabou. Os funcionários vieram, acabou, né? Vir, quem vem, vem. Intransitivo. Alguém lembra aí o que é verbo intransitivo? Alguém pode falar para mim? O que é um verbo intransitivo? Não precisa de complemento. Isso aí, perfeito. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele se basta, não preciso de ninguém, eu me basto, sou independente.
Só que o verbo intransitivo, ele pode vir acompanhado de palavras que deem circunstância a ele. Quem é que são essas palavras maravilhosas? Os advérbios, as locuções adverbiais. São elas que vão me indicar, vão me esclarecer melhor, vão delimitar aí as circunstâncias desse meu verbo, né? Então, repare, eles vieram aqui. Eles vieram onde? Aqui, adjunto, adverbial de lugar. Eles vieram quando? Eles vieram ontem, adjunto adverbial de tempo. Eles vieram quando? À noite, adjunto adverbial de tempo. Só que aqui não é adjunto, é advérbio, tá? Que é uma locução adverbial, né? De tempo, tá? Se fosse classificar semanticamente, né? Se fosse morfologicamente, ó, à noite, locução adverbial, né? Qual que é a função sintática da locução adverbial? Adjunto adverbial, tá? Repare, gente, se eu tirar isso aqui, ó, será que a oração ainda vai fazer sentido? Os voluntários vieram, os alunos vieram. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Os voluntários, sim, os voluntários vieram e fizeram perguntas. Lembrando que a gente, eu tô analisando aqui separadamente, mas lembrando que isso aqui é um período, tá, gente? Faz parte, é um período só. Isso aqui tá unido. Tá unido. Só que eu tô analisando oração por oração, tá? Eu tô analisando como se fosse separado, mas faz parte de uma coisa só, de um período, né? Então, gente, o que acontece? Os voluntários vieram, dá para entender. Aí você pode achar assim, ó, você pode falar assim, professora, vieram o quê? Lembra qual que era a pergunta do objeto direto? O que ou quem, né? Ou do objeto indireto, de que, de quem. Olha só, vieram o quê? Aqui? Vieram o quê? Aqui? Não. Vieram o quê? Ontem? Tá vendo, gente, que o quê não responde essas perguntas? Oi, Lara. Oi, Lara. Não tá ouvindo, não. Então vocês reparem que esse verbo não responde as perguntas o que, de que, a quem. Eles não respondem. Oi? Você ouviu a Lara falando com você? Não tá. Lara, eu acho que ela não tá ouvindo. Você tá ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Acho que a internet dela tá bom então, tudo bem. Então, reparem, vieram, né? Eu não preciso de complemento. Cuidado para não confundir isso aqui com complemento. Falar, não, aqui é objeto direto, ontem é objeto direto, à noite é objeto indireto. Por quê? Porque tem preposição. Cuidado para não confundir isso aqui com complemento verbal. Isso aqui não é complemento verbal do verbo do verbo vir, porque o verbo vir, ele não pede complemento, tá? E outra, faz aquele macete. Vieram o quê? Tá vendo como não responde? Então não faz sentido, tá? E outra coisa, eu posso retirar termo acessório. Acessório, eu posso retirar que não muda, não perde o sentido. A frase não perde sentido, tá? Beleza? Sim. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E, vamos analisar aqui a outra. E fizeram perguntas. Então, a gente tem o verbo fazer, né? Gente, quem será que fizeram perguntas, hein? Quem que é o sujeito disso aqui? Cadê o sujeito?
Os voluntários? Isso aí, o sujeito tá lá na outra oração, ó. Mas lembra que eu falei que isso aqui é um período só? Então não tem problema. É um período com duas orações. É um período composto, né? Composto de duas orações. Então aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho duas orações. Só que o sujeito da minha oração, da minha segunda oração, está lá na primeira, não tem problema, tá? Então, ó, os voluntários fizeram perguntas, né? Aqui, ó, eu tenho outro verbo, eu tenho um verbo intransitivo, na verdade, né? Um verbo transitivo. Agora, repare, fizeram o quê? O quê, gente? Fizeram o quê? Perguntas. Quem faz alguma coisa. Eles fizeram o quê? Perguntas. Perguntas, objeto direto. Então, gente, o que acontece? Fizemos a análise sintática, né? Lógico que tem outras funções sintáticas que a gente ainda vai se aprofundar. Estamos agora só nos adjuntos, tá? Que são os termos acessórios, aqueles que nós podemos retirar da frase, tá? Então, ó, adjunto adverbial é o termo da oração que indica circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade. Adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio, né? Como a gente já viu, né, gente? Igual o adjunto adverbial é igual ao advérbio. O advérbio trabalha para quem? Trabalha para o verbo, para o adjetivo ou para o advérbio, né? Então é isso, mesma coisa. Só muda que um é classe gramatical, o outro é função sintática. Ó, ela é muito bonita. Ó, advérbio de intensidade. Tá dando intensidade para quem? Para um adjetivo. Lembra que eu falei que a maioria dos advérbios que trabalha para o adjetivo ou para o próprio advérbio é o advérbio de intensidade? E é isso mesmo, tá? A maioria é o advérbio de intensidade. Eles se respeitam muito. Aqui o muito está trabalhando para quem? Para o verbo, tá? Seu projeto é muito interessante. Aqui de novo, muito trabalhando para quem? Adjetivo. O time jogou muito mal. Advérbio. E temos um outro advérbio trabalhando para o próprio advérbio, tá? Quais são as funções aqui desses advérbios? Função de adjunto adverbial. Olha só, repare. Vamos tirar isso aqui. Ela é bonita. Não faz sentido, gente? Sim. Sim. Eles se respeitam. Eles se respeitam. Acabou. Preciso botar muito? Lógico que eu quero dar uma intensidade, então eu boto muito. Seu projeto é interessante. Termo acessório. Termo acessório eu posso retirar da frase que a frase ainda continua fazendo sentido. O time jogou mal. Tá vendo? Como Termo acessório podemos tirar da frase, tá? Nessas três orações, deixa eu ler aqui. Nessas três orações, muito é adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitam, que é núcleo do predicado verbal. No segundo, intensifica o adjetivo interessante, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Na terceira, muito intensifica o advérbio mal, que é núcleo do adjunto de modo, tá? Vamos ver aqui outro exemplo. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Olha só, vamos analisar aqui. Os termos de destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Ó, primeiro, o verbo voltarei. Aqui a gente tem... Quem que é o sujeito de voltarei, gente? Tem sujeito aí? Não. Não? Mas quem é que... Mas você sabe quem praticou essa ação? A pessoa? Que pessoa? Primeira, segunda, terceira pessoa? Quem que voltarei? Primeira pessoa.
Isso aí. Eu voltarei. Aqui a gente tem um sujeito oculto. Ele está oculto, mas a gente consegue identificar por causa da desinência ei. Essa desinência aqui me diz que esse verbo está na primeira pessoa. Se tivesse assim, voltou, a gente saberia que é terceira pessoa. Ele ou ela voltou. Se tivesse mois, voltamos, saberíamos, voltamos de bicicleta àquela praça. Saberíamos que é a primeira pessoa do plural. Por quê? Porque o verbo tem a desinência mois, que indica isso, tá? Beleza, então temos aqui um sujeito oculto, obviamente. Eu voltarei amanhã, eu voltarei de bicicleta àquela velha praça. Beleza, os termos em destaques estão indicando circunstância de tempo. Quando eu voltarei? Amanhã. De meio. Eu voltarei como? Como que eu voltarei? De bicicleta. É o meio que eu vou usar. E eu vou voltar onde? Aquela velha praça. Então, repare. Olha só. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho um advérbio de tempo, amanhã. Eu tenho uma locução adverbial de meio, de bicicleta. Eu tenho uma locução adverbial de lugar, aquela velha praça. Aqui, função de adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial de lugar, tá? Tranquilo? Tranquilo, Chipoleixo, Matheus? Sim. Sim, deixa eu ver quem tá online aqui. Laura Mazotti, tá aí? Sim. Maria Júlia? Maria Júlia? Matheus Muquice? Sim. Nicole? Oi, Maria Júlia. Paula? Paula tá aí, a Paula tá ouvindo direto. Chipoleixo. Carol que não tá falando nada, acho que Carol não tá, né? Carol. Gabriel. Estou. Jorge está? Carol, tá. Jorge responderam aqui. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos analisar mais esse aqui. Já tá acabando, tá, gente? A gente só tem mais uns minutinhos de aula. Ó, a chamada eu acho que vai cair, gente. Tá faltando quanto aqui de tempo? 8 minutos. 8 minutos? Ah, dá tempo então. Vamos lá. Adjunto Agora adverbial. 7. Oi? Agora 7. Tá, dá tempo. Adjunto adverbial pode ser expresso por advérbio, já falamos, longe, perto, amanhã, depois, ou por uma locução, no mar, na escola. Onde você está? Na escola, em casa. Então, ó, locução adverbial. Então, o adjunto adverbial é a função sintática. Qual que é a classe de palavras que vai representar o adjunto adverbial? Advérbio ou locução adverbial. Beleza, gente? Sim. Ó, joguei de novo, locução adverbial. Joguei novamente, advérbio. Advérbio, novamente. Locução adverbial, de novo. Sempre que a gente vai encontrar um correspondente? Nem sempre. Nem sempre a gente vai encontrar um advérbio que corresponde a uma locução. Na verdade, a gente vai encontrar uma locução verbal que corresponde ao advérbio, tá? Nem sempre. E também um adjunto adverbial pode ser representado por uma oração, mas a gente não vai ver isso agora, tá bom? Isso aqui é uma outra história. Por enquanto, vamos ficar só com isso aqui. Isso aqui já é um nível mais avançado, vamos dizer assim, tá?
Nem sempre é possível apontar com precisão a circunstância expressa por um adjunto adverbial. Em alguns casos, as diferentes possibilidades de interpretação dão origem às orações sugestivas. Por exemplo, entreguei-me calorosamente àquela causa. É difícil precisar se calorosamente é um adjunto adverbial de modo ou de intensidade. Na verdade, parece ser uma forma, acho que é forma, né, de expressar ao mesmo tempo as duas circunstâncias. Isso aqui é forma, tá, gente? Uma forma de expressar as duas circunstâncias. Por isso é fundamental levar em conta o contexto em que surge o adjunto adverbial. Então, gente, nem sempre a gente vai conseguir, né? Nós vamos conseguir classificar com precisão se aquele adjunto ali é de modo, de intensidade. Lógico que tem uns que são bem fáceis, esses que nós vimos agora, de lugar, né, de tempo, aquilo ali dá pra gente conseguir interpretar dessa maneira. Agora tem outros não, que já vai dar uma dificuldade, tá? Tem que olhar o contexto. Vamos lá, classificação dos adjuntos adverbial. Então, eles vão usar a mesma classificação do advérbio. Se está me dando a ideia de modo, adjunto adverbial de modo. Se está me dando a ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. Felizmente. Felizmente é o quê? Advérbio de modo. Como é que eu vou classificar sintaticamente esse advérbio de modo? Adjunto adverbial de modo. Cedo, advérbio de tempo. Como que eu vou classificar sintaticamente? Adjunto adverbial de tempo, tá? E assim por diante. Então, vai seguir aquelas classificações dos advérbios, tá vendo? Vai seguir as classificações dos advérbios. Adjunto adverbial de finalidade. Você, né? Isso, obrigada. Adjunto adverbial de intensidade, adjunto adverbial de modo, né? E assim por diante, tá, gente? Deixa eu ver. Além disso, há advérbios que indicam... a gente nem falou, porque existe vários tipos de advérbio, né, gente? Companhia a gente não falou. Jantamos com a família, adjunto adverbial de companhia, tá? Causa. Pássaro morreu de fome, foi a causa como ele morreu. Esse a gente viu, né? Assunto, eles falaram sobre você. Instrumento, ele se feriu com o garfo. Foi o instrumento que ele usou para se ferir. Repare, com o garfo está se relacionando com o verbo ferir, tá? Gente, é isso. Os adjuntos adverbiais é a mesma coisa do que o advérbio, tá? Locução adverbial já falamos. E é isso. Olha só, daqui a pouquinho vai entrar um exercício para vocês, tá bom? Lá na plataforma do livro. Alguma dúvida, gente? Professora, esse slide aí você vai compartilhar com a gente no sala de aula? Já deve ter entrado lá, ou vai entrar ainda, não sei. Peraí, deixa eu ver se eu já botei pra... Eu programei, só que eu não reparei qual hora que eu botei pra entrar. Aqui, já entrou já. Tá, eu acho que eu não tinha visto. Tá lá já. Ainda não entrou, foi o... Ainda não entrou o exercício. Vai entrar agora o exercício, tá? Ok. Deixa eu ver. Professora, só para confirmar, seu teste é na próxima quarta? Isso, na próxima quarta, tá? Ok. Então tá bom, gente. Deixa eu... vou botar para entrar agora a atividade lá. Talvez nós vamos ter que corrigir, gente. Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou fazer um vídeo para corrigir esses trabalhos de casa antes do teste, tá bom? Então façam, entreguem na plataforma na data certa, que aí eu vou fazer um vídeo corrigindo, tá bom? Porque a gente não vai ter aula antes do teste. Ok. Tá bom então, gente. Até mais, tá? Tchau. Tá.